o versículo de número 3, 4 e o versículo 6 relata sobre a história do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um dos homens mais usados por Deus na Bíblia, né? Até porque, se nós observarmos, ele foi uma referência para a geração dele, porque a apostasia, ela entrou no período deles em que havia muita idolatria. As pessoas se distanciaram de Deus, mas enquanto muitos estavam se distanciando de Deus, Deus estava levantando alguns em meio ao anonimato, né? E isto nós encontramos na vida do profeta Elias, na vida do homem chamado Obadias, na vida de 7.000 profetas, homens que não se dobraram diante de Baal. Foram pessoas em que procuraram buscar a presença de Deus. Por causa da idolatria do povo de Israel, os líderes de Israel, que eram tanto o profeta Acabe, como também a esposa dele, Jezabel, eles trouxeram a adoração de povos estranhos que adoravam a Baal, a Astarote. Eram deuses em que isto fazia o povo se distanciar, pelo fato de Deus nos chamou para servirmos a Ele. Deus nos chamou para buscarmos a Ele. Sempre no meio da maioria vai ter a minoria, aqueles que realmente querem buscar a Deus. E eu louvo ao Senhor porque você está aqui e demonstra que você quer alguma coisa com Deus. Demonstra que, enquanto muitos estão preocupados, sim, com seus afazeres, você está preocupado em buscar a Deus. A Bíblia, ela ensina dizendo para nós pensarmos nas coisas do alto. A Bíblia, ela fala, sim, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, ela nos fala dizendo, sim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria, é gozo no Espírito Santo. E quando nós observamos a história de Acabe, nós vamos ver que o rei Acabe não estava preocupado com as coisas de Deus. E isto trouxe um grande prejuízo para a nação de Israel, porque a Bíblia diz que num período de 3 anos e meio não houve chuva, e não tendo chuva, há escassez de comida. Mas Deus, Ele preservou a vida de Elias, porque Deus tinha um compromisso com Elias, porque Elias tinha um compromisso com Deus. Quando nós temos um compromisso com Deus, Deus zela pela nossa vida. Enquanto você se responsabilizar em fazer alguma coisa para Deus, Deus, Ele sempre vai fazer alguma coisa por você. Não é porque ainda assim eu e você somos especiais, mas é porque no meio da maioria você decidiu honrar e servir a Deus. Isso conta na presença de Deus. É como eu recém disse para você, você poderia estar na tua casa, mas você decidiu vir buscar a Deus. E isto para Deus conta muito, irmão, porque você fez um princípio que a Bíblia ensina em renúncia, e a renúncia, ela conta muito para Deus. Jesus, ele disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Nós ainda assim, negarmos a nós mesmos, os nossos confortos, agrada a Deus. E de fato, a Bíblia vai nos falar, dizendo que pela atitude de Elias, dele profetizar, ele disse assim, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus assinou a palavra dele, dizendo, já que tu está dizendo, então, a partir de hoje, não vai ter chuva. Enquanto você for fiel a Deus, Deus, ele vai preservar você. Deus, ele vai preservar as suas atitudes.
Deus, só que neste preservar, eu acho interessante e um pouco intrigante também, porque nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, nos dispomos a fazer algo para Deus. A disposição para fazer a obra de Deus, ela nos obriga a andar na vontade do Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele se põe na disposição de Deus, ele tem que procurar na oração sempre saber a vontade de Deus. E Elias, ele ainda assim, como Deus o chamou de uma pequena aldeia, ele profetizou, e depois Deus falou para ele: Elias, te esconde, sai daqui, vai para o ribeiro de Querite, porque eu ordenei de que os corvos te sustentem. Eu acho interessante esta frase em que Deus disse para Elias, dizendo em que ele ordenou os corvos para que mantenham ele. Nós observamos o versículo 4 e ele diz assim, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Isso me intriga, porque Acabe, ele era um rei. Acabe, ele governava a nação de Israel. Acabe, ele era casado com uma princesa, era Jezabel, que ela se corrompeu, ela era filha de Etibaal, mas ele, conhecendo a lei do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, ele não obedecia, mas Deus, ele falou para os corvos e os corvos obedeciam. Você compreende, você entende? Os bichos obedecem a Deus, mas o ser humano... irmão, não é tão difícil de você compreender. Não é tão difícil de você compreender, porque você, se olhar na história, Deus ainda assim, ele pega aqueles que não querem e aqueles que têm como servir a Deus e não servem. Então Deus vai lá e diz: já que tu não quer, então eu vou te mostrar. Olha só, tem pessoas, tá, que são menos favorecidas do que tu e que lhe servem. E você observa, por exemplo, quem já não ouviu falar da história de Jonas? E Jonas serviu, Jonas ouviu a Deus, e Deus falou para ele: tu te levanta e vai até a cidade de Nínive, porque eu tenho a maldade dela tem chegado até mim, e vai lá e apregoa contra ela. E Jonas, ele foi na direção oposta, e a Bíblia vai dizer que naquela circunstância ele entra em uma embarcação, e a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade, e Jonas, ele desceu até o porão, e lá ele estava dormindo num sono profundo, e chegou os marinheiros, e o capitão do navio perguntou para ele: o que tu está fazendo aí, dormente? E ainda assim perguntou para ele: quem tu é? De onde é que tu vem? Qual é o teu Deus? E ele: olha, eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus vivo. E você observa que ele: não, mas então clama ao teu Deus. Quem foi que pediu para Jonas clamar? Foi um homem que não tinha nada a ver com Deus. As pessoas lá fora estão clamando por Deus, estão pedindo misericórdia, compaixão de Deus, e a maioria, quando eu falo a maioria, eu estou falando de um termo geral, e a maioria dos evangélicos, querem estar preocupados com os seus afazeres. Mas é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós invocarmos ao Senhor, porque nós não fazemos parte da maioria. A Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria. A Bíblia diz que, se possível, Jesus falou, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Só que nós não fazemos parte da maioria, e nós também ainda somos guardados pela mão de Deus, porque, se possível, mas porque Deus tem guardado a tua vida, o diabo não tem enredado os teus pés. Então preserve e procure continuar ouvindo a voz do Senhor como Elias fez. Procure continuar ouvindo a voz do Senhor como Elias fez. Ainda que seja de uma forma difícil, com luta, com barreira, mas continue fazendo a vontade de Deus, porque melhor o pouco com Deus do que o muito no inferno. E a Bíblia, ela vai nos falar de que a partir do momento em que Jonas,
Ele ainda assim observa, dizendo, na verdade essa tempestade veio aí, ó, é por causa de mim. Então faz assim, ó, me joga aí na água, tá? Que a tempestade vai cessar. E os marinheiros jogaram ele, houve-se bonança, e aí entrou na história o grande peixe. E Deus ordenou o grande peixe para que engolisse a Jonas. E Jonas, ele clamou durante 3 dias dentro do ventre do peixe. Aí você vê que, mais uma vez, além dos corvos, agora tem um grande peixe, tá? Que obedeceu a Deus. O próprio Senhor Jesus diz que a baleia engoliu Jonas. Então você observa aqui os animais que conhecem o Criador, tá? Eles obedecem a Deus. E o ser humano, que ele intelectualmente é sábio, inteligente, tem dificuldade de obedecer a Deus. Hoje em dia você pede para as pessoas, vamos na igreja, vamos servir a Deus, vamos invocar o nome do Senhor. Aí eles pensam que a gente está falando isso pro mal deles. Mas oração não faz mal para ninguém. Oração não faz mal para ninguém. Jesus, ele não prejudica ninguém. Quem prejudica é as pessoas, é o ser humano. Mas Jesus não. Jesus não. Tanto que Jesus disse assim, ó, aprendei de mim. Aprender de mim. Se nós aprendermos com Jesus, nós não vamos prejudicar ninguém. Nós, ao contrário, vamos fazer aquilo que Jesus ele ensinou. Nós vamos dar bons frutos. Nós vamos dar bons frutos. Porque ele disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. E aquele que não dá fruto, eu corto. Deus maravilhoso. Então você aprende com Jesus que nós precisamos ser semelhantes a Ele, dar bons frutos, apresentar aquilo em que a Bíblia nos demonstra, nos pede, porque se conhece a árvore pelo seu fruto. Falar, irmão, falar não é o problema. Tá? Falar todo mundo fala. E tem pessoas aí que trazem uma boa oratória, mas a diferença é aqui, ó, é o viver. É o viver. Aleluia. A Bíblia diz assim, e vereis a diferença entre o que serve a Deus, aleluia, e o que não serve a Deus. No período de Acabe era um homem crente, ele era um líder, ele ainda assim tinha autoridade, mas comunhão com Deus ele não tinha nenhuma. Aleluia. Deus bendito, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tenha comunhão com Deus. Zele pela comunhão com Deus. Realmente os dias estão difíceis, mas não está impossível de nós servirmos a Deus. Não está impossível de nós servirmos a Deus. O próprio profeta Isaías ele disse assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, e nem os seus ouvidos não estão fechados, não estão agravados para que não possa ouvir, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus é os vossos pecados. Aleluia. O profeta Jeremias ele disse assim, ó, do que se queixa o homem senão dos seus pecados? Somos dos nossos erros que nós nos queixamos a Deus. Bendito, aleluia, glória a Deus. Você vê que num período de 3 anos e meio não choveu. Por quê? Porque o povo ele não queria buscar Deus. Aí Deus disse, vocês não querem me buscar? Então tá, então eu vou colocar vocês na prova. E vocês na prova vão lembrar de mim, porque quem manda no tempo, quem manda nas chuvas é Deus. Aleluia. É Deus quem controla tudo. Nos últimos dias eu venho falando para as pessoas, nós somos dependentes de Deus em tudo. Em tudo nós somos dependentes de Deus. Em tudo nós somos dependentes de Deus. Você depende de Deus em tudo. Em todas as áreas da tua vida. Eu falei para os irmãos e disse, você depende de Deus na família, na saúde, no trabalho, na tua vida espiritual. Você depende de Deus em tudo. Nós temos que aprender a ser gratos a Ele. Nós temos que aprender a ter gratidão. E o rei Acabe, ele tinha tudo e era ingrato a Deus.
que este sentimento de Acabe, ele não entre no nosso coração, não entre no nosso coração, que o Espírito Santo nos guie, nos guarde, para nós andarmos num caminho em que possamos agradar a Deus, no poder do nome de Cristo. Você vê que Jonas, ele pelo fato de orar, de ele clamar, ele se arrepender, ainda assim a Bíblia diz que a baleia, o grande peixe, cospe ele na praia, e lá ele começa a pregoar, ele começa a falar: olha, vocês se arrependam porque a destruição vai vir a esta cidade. E a Bíblia diz que todos se arrependeram, do maior até o menor, e eles ainda assim colocaram até os bichos, até os animais para jejuar. Jesus, aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia. Teu nome é glorificado. Eu não vou ofender você, não vou falar, você quer, né? Não vou falar, até os bichos jejuam, né? Não. Mas nós precisamos preservar a nossa vida, nos dedicarmos a buscar a Deus. Ainda não soa a trombeta, ainda dá tempo de nós fazer muita coisa para Deus Jesus. poderoso, aleluia. Ainda dá tempo de nós fazer muita coisa para Jesus. Eu me alegrei que eu vi o irmão ali, eu me alegrei. Tá? Porque das vezes que eu trabalhava na imobiliária, eu vi ele, né? Eu só esqueci seu nome. Seu Walter. Eu me alegrei, né? Porque algumas vezes eu passei na casa dele junto com um rapaz que eu trabalhava, tá? Na imobiliária, e ele estava sempre disposto, anunciando para nós aí. Deus abençoe a sua vida. Pelo pouco que eu conheci ele, e ele contou um grande testemunho do fato que Deus tinha feito um milagre na casa dele. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, seu Walter. Deus, Eu sou uma pessoa que eu oro pelo Senhor e a sua família. Deus continue sustentando a sua família nas mãos. Amém. Eu falo isso com amor no meu coração, respeitando ao Senhor. glorioso Deus. O Espírito Santo ele me deu uma visão. Eu vi claramente a mão de Deus se movendo sobre a sua casa. Amém, Jesus, aleluia. Deus continue lhe guardando, abençoando, porque o Espírito Santo me disse assim, olha, que Ele atende as suas orações. O Senhor conversa com Deus. E Deus, Ele ouve o Senhor. Deus, Ele ouve. Deus, Ele nunca esqueceu do Senhor. E Deus, Ele tem visto que o Senhor colocou um propósito na presença dEle de buscar Ele. Continue assim que Deus vai lhe honrar. Deus abençoe a vida do Senhor. Eu acho interessante o que a Bíblia ela nos fala, o fato em que todos se converteram em Nínive, só que eu fico tão triste com a atitude de Jonas, porque ele queria ver a destruição de Nínive. Ele ainda assim sabia que Deus iria ter compaixão dele, e ele fugiu para que a nação dos ninivitas eles perecessem. Nós temos que aprender a ter compaixão ao próximo, bendito, amor aleluia, pelo ser humano. A Bíblia ela nos fala, nós sempre procuramos fazer com que o primeiro mandamento ele seja cumprido na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso sentimento. Mas aí quando chega no segundo mandamento, aí nós começamos a olhar e dizer, mas é tão difícil de amar o próximo. É tão difícil, mas é necessário. É verdade. É necessário, porque é bíblico. Se nós não amarmos o próximo, nós não vamos conseguir amar a Deus. Porque a dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e não amar o próximo que eu vejo, a Bíblia ensina a nós não termos o amor não fingido. Porque a geração, eu sou teu amigo, eu gosto de ti, se puxar a brasa pro meu assado agora. Assim, Deus bendito, aleluia. A Bíblia ensina nós não andarmos por esses caminhos. Mas a Bíblia ensina que nós temos que procurar servir a Deus. E nós servirmos a Deus, temos que incentivar aqueles que precisam de levantar para alcançar Deus junto.
Por isso que você observa que Jonas, ele ainda assim ficou esperando, né, vir o juízo de Deus contra os ninivitas, e ele se assentou de frente à cidade esperando que algo acontecesse, e Deus permitiu que a boboreira nascesse sobre ele para que houvesse sombra. E a Bíblia diz que Deus enviou um bicho que comesse a boboreira, e a boboreira ela pereceu. Ai, Jonas, ele teve compaixão da boboreira. Você entende? Às vezes nós temos amor pelo cachorrinho, pelo gatinho, pelo cavalinho, pela vaquinha, mas aí, pelo ser humano. O ser humano parece estar do lado do avesso. Sabe? Eu estou dizendo isso para você, não é que a gente não deve amar os animais, ao contrário, nós temos que amar, porque se não amar, tá? Isso é pecado, viu? A Bíblia ensina, tá? A Bíblia ensina, tá? Que nós temos que cuidar dos bichos, tá? Mas o amor, nós temos que ter amor, ainda que o ser humano esteja difícil, sinceramente. Irmão? Tá ou não tá difícil de amar o ser humano hoje em dia? Tem ser humano que não ajuda a gente a amar, irmão. Não dá, não ajuda. Mas a Bíblia ensina a nós a amar. O cavalo, quando ele te dá uma coisa, pode saber que o cavalo, algum motivo ele tem. E olha, eu não sei se os irmãos já tiveram, o irmão Tony não teve cavalo, né? Eu tenho, né? Eu já tive muitos anos. E ele sabe, né? Que o cavalo, se dá uma mordida, se tu vai ferrar ele, coloca um grampo errado, ele começa a bancar, tu sabe, ó, é o motivo, né? Agora o ser humano, tu tá do lado dele, né? Conversa com ele, aí, sem tu saber, daqui a pouquinho o cidadão tá magoado contigo, sem nem tu saber, e se bobear, tu dá uma punhalada nele, tá? Mas nós, irmãos, tudo aquilo que nós colocarmos a palavra de Deus, e Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus, ele zela pela sua palavra. Tudo que você fizer para o ser humano baseado na palavra de Deus, Deus se responsabiliza em cuidar. Deus se responsabiliza. Deus, ele se responsabiliza. Você observa aqui, a partir do momento em que o Senhor Jesus, ele passou a tempestade, e depois da tempestade ele desceu na praia de Gadara, ele expulsou os demônios que haviam no homem, em que vivia como escravo, e ele dormia no meio dos sepulcros, nos cemitérios, e as pessoas que estavam naquela cidade, eles saíram correndo, e depois, quando voltaram, eles olharam aqueles homens sãos, em pleno juízo, porque aquele homem, ele era amarrado com corrente, e ele quebrava tudo, ele batia consigo em pedras, e aí as pessoas olharam e disseram, mas o que aconteceu aqui? Porque Jesus, quando expulsou os demônios que haviam naquele homem, ele expulsou para uma manada de porcos, e a Bíblia diz que aquela manada de porcos, ainda assim, eles se jogaram, eles se precipitaram num penhasco. Aí os cidadãos de Gadara, eles olharam aquilo e mandaram Jesus embora, porque eles preferiam ter a manada de porcos do que aquele homem livre e liberto em sua sã consciência. Você entende os princípios do ser humano sem Deus? O ser humano sem Deus valoriza as coisas terrenas, mas o ser humano com Deus valoriza a obra de Deus. Glória a Deus. E qual é a maior obra de Deus na terra? A maior obra de Deus na terra é o irmão que está do teu lado. É o irmão que está do teu lado. Uma das obras mais lindas de Deus é a vida do ser humano. Glória a Deus. Deus, o ser humano, ele formou a família. Quando você não valoriza o ser humano, você não pode esquecer que por trás daquele ser humano tem uma vida, tem uma família. Você olha Jonas,
E ele ainda se olhou, mas é os ninivitas. Mas dentro daquela cidade tinha mulheres, tinha crianças, tinha homens que o próprio Deus disse para Jonas, dizendo, olha, tem mais de 120 mil homens entre mulheres e crianças que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. E eu não iria ter compaixão deles. O Senhor Jesus, quando Ele atravessa a tempestade somente para dar liberdade àquele homem que vivia escravo de um espírito de legião, Ele nos demonstra Santo é o Senhor, aleluia. para ganhar uma alma, para ajudar uma pessoa. Às vezes a gente passa por umas tempestades que não é fácil. Não é fácil, mas que vale a pena. Que vale a pena. Porque Jesus... Ele voltou, tá? Lá para a Judéia, lá para Samaria, só que aquele homem, ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, agora tu volta e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Jesus, ele foi para um lado e aquele homem foi para o outro, e a obra de Deus, ela conseguiu se expandir. O que eu não consigo fazer, o irmão Ricardo faz, o que o evangelista Ricardo não faz, o pastor Liperti faz, o que o pastor Liperti não faz, a irmã faz, porque nós somos uma igreja. Igreja, ela não é placa, igreja, ela não é parede, igreja, somos nós. Porque quando Jesus vier, Ele vai buscar o quê? Uma igreja. Um povo santo, zeloso e de boas obras. Um povo santo, zeloso e de boas obras. Que eu e você tenhamos boas obras para apresentar ao Senhor. Eu e você tenhamos boas obras para apresentar ao Senhor. Porque Jesus, quando Ele olhou para o povo, Ele olhou para a multidão, Ele teve compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, eram ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Porque os discípulos vieram para Jesus e disseram, mestre, já faz alguns dias que o povo vem nos seguindo, manda, despede eles para que vão às aldeias, para que possam comer. Aí Jesus tem compaixão deles, tá? E disse, dá-lhes voz de comer. E você vê que aí os discípulos, eles reúnem o que eles têm e dizem, olha, Senhor, aqui nós temos pouco, temos aqui 200 dinheiros. Aí no meio da multidão, encontrou um jovem, um moço, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus mandou o povo se organizar, tá? Para sentar de 50 em 50, de 100 em 100. E depois Jesus, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Ele fez uma oração dando graças. E Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos. Com Jesus nós aprendemos que nós temos que ter mais palavra do que gente. Não adianta ter muita gente e não ter palavra. O pão significa a palavra de Deus, a Bíblia. Enquanto nós tivermos palavra, peixe, depois Deus vai mandando. Mas o importante é nós começarmos com a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, Jesus nos ensina assim, ó, não adianta ter 5 pães e 2 peixinhos se não tiver organização. Coloca ele separadinho, ó, 50 e 50, 100 e 100, para não ficar tudo bagunçado, tudo amontoado, né? Então, se nós organizar, tendo palavra, nós vamos ter um grande milagre que vai glorificar Deus. Nós vamos ter um grande milagre que vai glorificar Deus. Então não esqueça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ainda que você seja um peixinho que veio lá do mundo dizendo, Senhor, eu estou aqui na tua mão, Senhor, mas ó, eu quero, Senhor, ter sempre palavra para distribuir para as pessoas, no poder do nome de Jesus, que você sempre tenha algo para passar para as pessoas, no poder do nome do Senhor Jesus, que você sempre tenha algo para que possa alegrar aquele que está com fome, aquele ainda que está sedento, porque vai chegar um dia que as pessoas vão ter fome, vão ter sede, e não é de pão, não é de comida, não é de água, mas é Aleluia. A palavra de Deus.
A minha alma está sentindo a presença de Deus aqui. E pelo poder do nome do Senhor Jesus, que você seja fortalecido. Se o diabo, ele andou jogando dardos na tua mente para te enfraquecer espiritualmente, pelo poder da palavra, eu repreendo esses dardos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que você receba força espiritual. Que você receba saúde. É no poder do nome de Cristo, em nome de Jesus. Poderoso Deus. Porque Elias, ele foi sustentado por Deus, porque Deus mandou o corvo. Deus mandou o corvo. E quando Jonas não queria obedecer, Deus mandou um grande peixe que engolisse ele. E quando Jonas, ele valorizou o supérfluo, Deus mandou um bicho e comeu a polvoreira. Mas em tudo isto, nós observamos que se nós aprendermos com as coisas simples, nós vamos alcançar as grandes coisas no céu. Com certeza você já teve alguma experiência em que Deus mostrou para você que Ele é importante na tua vida. Ele é importante na tua vida. Deus, Ele nos ensina com situações. Eu tenho certeza que em alguma situação da tua vida você aprendeu a valorizar Deus. Que você não perca este sentimento. Porque tem experiências que servem para a nossa vida, para nos firmar na presença dEle. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós observamos, para mim finalizar, nós observamos que quando Jesus ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E as pessoas gritavam dizendo: Hosanas, Hosanas, bendito é o Senhor que vem nas alturas. Aí, perto de Jesus, estavam alguns fariseus e eles falaram para Jesus dizendo: Mestre, pede para que os teus discípulos, eles diminuem o barulho aí, sabe? Diminui aí, porque eles estão muito barulhentos. Tem gente, irmão, que não gosta de muito barulho, tá? E não é barulho. Tá? É a vontade da tua alma de glorificar Deus. É a vontade da tua alma de glorificar Deus, porque a Bíblia diz: só sai da boca que o coração. Então, você vem para cá, tá? Não é porque quer demonstrar para um ou outro que. Não, é a expressão que está dentro do teu coração. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus sonda. Deus é o que o pastor ele fez leitura em Hebreus capítulo 4, versículo em que se foi feito, versículo 12. A palavra de Deus ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Pelo poder da palavra de Deus, Deus ele vai observar: eu estou ouvindo esse louvor, essa adoração. Você compreende, você sabe que o que você passou vale a pena servir a Deus. Não saia da presença de Deus, não abra mão da onde Deus te colocou, porque para você chegar até aqui, eu tenho certeza que não foi fácil. Foi um preço caro para pagar. Então faça como Jesus, simples, mas com o objetivo de entrar no céu. No poder do nome do Senhor Jesus. No poder aquele jumentinho, ele levou Jesus até Jerusalém. E eu tenho certeza, tá? Que nós estamos aqui para nós ajudar um outro. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ajudar um outro. Tá? Ninguém está aqui. A velha história. Vocês já ouviram a história do jumentinho que contou para a mãe dele? Disse assim: mãe, eu fui lá em Jerusalém, tá? E quando eu entrei lá, todo mundo assim, eles, quando eu passava por eles gritavam, ovacionavam, tá? E eu fiquei tão alegre, mãe. Aí, a mãe do jumentinho, sabendo o que tinha acontecido, né? Eu disse: é, meu filho? Então, volta lá agora. Só que volta lá sem aquele que tu estava levando. Aí ele foi lá, tá? Entrou na cidade, escorraçaram ele, começaram: quem é que quer jumento aqui? Vai embora!
Aí ele quase morreu, puxa, triste. Mãe, eu fui lá, né? Aí me tiraram de lá, me escorraçaram, me mandaram embora. Claro, meu filho, porque ontem que entrou em Jerusalém com o Filho de Deus, mas tu sem o Filho de Deus, ninguém te valoriza. Deus poderoso, aleluia. Você com Jesus vale muito, mas sem Jesus, seja sincero, o ser humano sem Deus vai para onde? Deus Ser humano sem maravilhoso, Deus aleluia. vai para o inferno, não vale nada. Deus Mas poderoso. o ser humano com Deus, aleluia. Maravilhoso. Porque o preço que foi pago na cruz por você foi muito caro. Foi muito caro. Valorize, valorize, valorize. Valorize, valorize. Valorize o que Deus deu por você. Deus deu por você, não foi pouca coisa. Deus deu o Filho dele por você. Valorize as obras de Cristo na tua vida. Põe em pé, por favor.